Bem, ainda há pouco eu estava vendo no canal History 2, né? History 2, a história de um episódio que por pouco não se tornou infinitamente pior. Foi o acidente de Chernobyl, sei lá. Isso me trouxe à cabeça muitas coisas, né? Em primeiro lugar, a ousadia de um século atrás, ou um século não, menos de um século, né? A partir da década de 40, da década de 50, né? De construção de usinas nucleares. América do Norte, a Europa, a Eurásia, né? Tem centenas de usinas nucleares. E qual é a segurança? O filme estava mostrando, acima de tudo, o que foi feito pela comunidade europeia, sei lá, porque a União Soviética, a Rússia sozinha, provavelmente não teria nem tecnologia, nem recursos para isso, para evitar a implosão do que sobrou em Chernobyl, que a estrutura remanescente viesse a cair. E diz, né, o documentário, mostrando uma estrutura colossal, os cuidados, como aquilo foi feito, quem fez assim, de uma maneira indireta. Mas eu fiquei ali, por que isso? Porque se aquilo implodisse, a Europa inteira seria afetada pela poeira nuclear e seria inabitável. Europa inteira. Não é Chernobyl, vizinhança, não. Europa inteira. E daí? A França, por exemplo, é um anel de usinas nucleares. Na época de Gaulle, daquela turma, até numa preocupação de desenvolvimento de tecnologia, fizeram dezenas de usinas. Os Estados Unidos, aí o Japão, e tem ainda, países estão iniciando a construção ou terminando a construção de usinas nucleares, como é o Brasil, em Angra 2, na praia de Itaorna, de Pedra Mole, né, em Guarani, sei lá em que língua, é uma pequena falha geológica. Se aquilo explodir, né, São Paulo, Rio de Janeiro, teriam que ser evacuadas. E, dependendo do tipo de explosão, muito mais. Fukushima não foi muito pior, porque está lá no norte do Japão, e os ventos levaram para o Oceano Atlântico. Pobre oceano. Nós temos que ver com muito cuidado tudo o que mandamos fazer, pedimos, etc. O Brasil está colecionando catástrofes, tragédias, né, por descuido de engenheiros e de políticos. E de empresários que não se preocupam muito com o povo brasileiro. Afinal, eles têm até jatos executivos, coisas assim. Pode morar em outro continente. Então aqui, essa estiagem maluca que nós estamos passando, que foi até ridicularizada pelo nosso atual presidente, e o anterior também, eu acho que não deu muito valor a ela.
colocou o Brasil no pior dos mundos. Fica até com medo do que o nosso presidente vai falar na ONU, dia 2, na abertura da Assembleia Geral da ONU. Mas nós já tivemos acidentes aí, como o de Goiânia, que foi tremendamente sério. Não sei se o que foi feito lá é suficiente. Simplesmente raspando, né, uma unidade radioativa de um hospital. Quantos hospitais nós temos por aí com essas máquinas para exame com isso? Nós estamos vivendo uma época em que a ignorância gera felicidade, né? Às vezes a minha esposa fica até com raiva de mim. Pô, você é muito pessimista, você fala de coisas que deixam a gente mal. Vou fazer o quê, gente? Né? Estou com 75 anos, minha vida inteira dedicada praticamente à eletrotécnica, energia, coisa assim. A minha geração passou por todas as fases possíveis e imagináveis. Como é que a gente vai desprezar aquilo que percebe que está errado? Talvez se todos tivessem uma preocupação mais pessimista, nós não teríamos tido o problema da Samarco, lá da Brumadinho, né? E de outras tragédias que nós estamos vivendo, como o incêndio no hospital agora recentemente no Rio de Janeiro, como daquele prédio que virou uma favela no centro de São Paulo, que por pouco não matou muita gente. Então, nós temos que aplicar a cautela. E os engenheiros, acima de tudo, têm essa responsabilidade. O que é ruim é que os cursos de engenharia, até pela dimensão que a engenharia atingiu, eles foram fracionados. Hoje tem engenheiro especialista no dedo esquerdo, na mão esquerda, sei lá, e raramente nós veremos um engenheiro capaz de ter uma visão ética, pelo menos, do que existe. É óbvio que a visão precisa, minuciosa, exige especialistas. É uma grande obra, ela mobiliza muita gente. No Brasil, nós temos, infelizmente, a Lei 866, que é contratar pelo menor preço. A lei suicida, uma lei perigosa, uma lei que precisa ser atualizada. E é óbvio, essa lei é a delícia dos ministérios públicos, dos tribunais de conta, etc., da mídia, mas ela é muito perigosa. Tão perigosa quanto, talvez, a usina de Angra dos Reis. Ou já fez seus estragos. Precisamos olhar com cuidado tudo o que nós fazemos, desde rodovia, metrô, ponte, até usinas nucleares, tá? Aviões, né? É tanto avião por aí que nós vamos ter que daqui a pouco usar guarda-chuva para avião e helicóptero, né? Gosto de brincar porque afinal chorar resolve alguma coisa? Não, né? Mas também tem os excessos. Quando eles mostram aqueles trocadores de calor, falando em poluição, estão falando da única coisa que não polui, né? Que é o trocador. Polui termicamente, sim. O trocador de calor.
é aquela pseudo-fumaça que eles mostram, é água, vapor d'água. Esses erros são muito ruins. Mas a gente erra, todo mundo erra. Eu olhava com muito ceticismo os aerogeradores, as usinas eólicas, desculpa. Até que um dia desses alguém me disse, olha, o Nordeste, graças aos ventos alísios, lá as usinas eólicas estão atingindo um fator de carga alto, de 0,3, 0,4 para cima. Pô, isso é maravilhoso, né? É uma confiabilidade energética muito grande. Ainda mais que é distribuído entre milhares de ventiladores, aí, eu gostava de dizer, se um cai, dois caem, coisa assim, o prejuízo não é tão grande. Mas tem custo. Né? Talvez a esperança, grande esperança, sejam as células fotovoltaicas, que também poluem, geram o calor. Outro já falou, um amigo lá mais para frente, aí, não, mas tem, agora estão estudando jatos de energia, espelhos em volta da Terra que vão jogar a energia para a Terra. É um negócio meio maluco. Qualquer errinho num processador, num chipzinho lá dentro do controle daquilo, já vão ter muita gente assada por aí. Então a tecnologia, ela tem aspectos positivos e negativos. Por exemplo, a tecnologia mais segura na área energética é não desperdiçar. O não desperdício é fundamental. Tá? Mas isso o pessoal não gosta muito, não. Tá? O outro é educação familiar. Como até o Papa Francisco chegou a falar, que nós não podemos nos comportar que nem coelhos. Nós temos que pensar muito antes de crescer e multiplicar. Uma coisa é quando a Bíblia foi escrita. Né? A população da Terra era desprezível. Hoje ela é apenas de 7 bilhões de pessoas. A última vez que eu contei era isso. Então, o futuro que nossos netos, bisnetos vão ter que resolver, porque nós estamos deixando de herança um mundo tremendamente perigoso, belicista, né, acima de tudo, e suicida. É um negócio que as novas gerações vão ter que ver com cuidado. Não de forma simplesmente idealista. O fanatismo não ajuda ninguém. Ainda um tempo atrás, meu irmão estava falando sobre o túnel que foi feito sobre uma montanha aí no sul, na rodovia. A rodovia que já matou centenas ou milhares de pessoas no sul do Brasil. E o Lula inaugurou. Então o Lula ironizou, vejam, por causa aí de um passarinho, sapo, sei lá o quê, isso aí atrasou por décadas, né? Quanta gente morreu por causa do radicalismo. Agora, tem coisas óbvias, né? Como evitar a obesidade, o gigantismo das pessoas e o aumento da população. Quer dizer, o ser humano é o fator de transmissão de doenças, de geração de poluição, que é manter a população da Terra, não é brincadeira. O Brasil está sendo prensado por causa da sua política agrária. Né? E a Europa não está sendo questionada até por exportar carro
poluente para a África, ou de querer produzir lá o que não devia, talvez, né? Nós temos muitas coisas, né? Nós temos a ONU. Nós deveríamos ter uma ONU infinitamente mais ética. Agora, é óbvio que a Organização das Nações Unidas, feita de forma romântica, né? Onde até um paizinho que um cara instalou numa plataforma de petróleo, parece que tem assento, se quiser, e ali vale o voto, pelo voto de país. As decisões da ONU nem sempre são razoáveis. Tudo no mundo hoje, no mundo moderno, exige uma reestruturação. Nós não podemos simplesmente ficar achando que tudo é bonito. Nós precisamos estudar tudo, ter uma visão adequada do que pode ser feito ou não, de que jeito, né? Do contrário, os nossos tataranetos, se ainda puderem existir, vão ter desafios infinitamente maiores. O século 22 vai acontecer com ou sem a humanidade, né? Só que aí vamos contar, talvez iniciar os marcianos vão usar a contagem que os marcianinhos fazem, os plutonianos ou extragalácticos devem fazer, aqueles caras que vêm aí de disco voador, né? Que rodam por aí. Quer dizer, nós temos que pensar e usar a nossa capacidade de inteligência para isso. Eu estava no LinkedIn, eu participei até de um grupo de energia, e pelo que eu entendi, depois aquilo era comandado por um funcionário, talvez, da Nuclearbras. E o cara era tão apaixonado por usina nuclear, ele disse, usina só custa $1 bilhão. Aí eu respondi para ele, mas $1 bilhão dá para fazer muito hospital, né, muita escola, né? O cara não gostou. Digo, olha, não adianta discutir com gente assim, né? Nós temos que encontrar um ambiente onde a gente, de fato, tenha condições de conversar, né, de discutir. Não é simples encontrar sucessivamente ou eleger pessoas com quem conversar. Mas não é mesmo. Eu sempre brinco com a minha esposa, é bom que eu estou ficando surdo, meio cego também. Às vezes a gente cansa, né? Cansa. O que viabiliza a gente e aos filhos. Coitados, eles são obrigados a ver e ouvir o que a gente fala. Ainda ontem falei de liberação de drogas, né? Liberação de drogas, sim. O que eu não enfatizei foi de que maneira, né, o que fazer. Então, essas liberdades, que muitas vezes, infelizmente, são mais razoáveis do que gastar dinheiro com tremendas penitenciárias, né? Elas têm que ser discutidas eticamente, objetivamente, né? Não simplesmente moralmente. A ética é a expressão da moral, mas vamos radicalizar, né? Nós vivemos num mundo cheio de gente ligado a Bíblias, a religiões, e aí é pedir muito, querer pensar, né? Eu prefiro me considerar um pensador livre.
a ser um livre pensador. Não sou contra as religiões, nem contra a hipótese da existência de Deus. O que eu sou contra é o indivíduo parar de pensar, porque nós precisamos do raciocínio para discutir tudo, de drogas a usinas nucleares.